Cara, quantas vezes você não abriu o seu Instagram ou viu algum vídeo aqui no YouTube de uma pessoa igual a mim, entendeu? Que com 21 anos eu já estava ganhando 42 mil reais, enquanto tem gente que trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo. Eu acho que a Matrix que a gente vive hoje em dia é um pouco diferente do que a Matrix que foi apresentada no filme Matrix. A Matrix que a gente vive hoje em dia, ela tá muito mais com uma falta de noção que as pessoas têm sobre a própria capacidade de fazer dinheiro, de crescer na vida. É óbvio que cada um sai de um lugar diferente, cara. Então tem gente que, tinha 18 anos e não tinha nenhum computador, entendeu? Não tinha nem acesso à internet. Quero deixar muito claro que esse vídeo aqui, ele é apenas para pessoas que estavam numa posição igual à minha lá no passado, entendeu? Porque, eu tinha um computador de 2 mil reais, que era bem básico, era difícil rodar os programas nele, mas eu tinha um computador, eu tinha acesso à internet, eu tinha a casa dos meus pais para morar, entendeu? Antes de fazer 18 anos. Depois, com 19, eu saí da casa dos meus pais, né? Mas todo o período ali da adolescência, eu estava na casa dos meus pais. Eu tinha um teto para morar. Tem gente que, cara, na adolescência não tem nem isso. Então, só deixando essa parte aqui bem claro, né? Eu não estou colocando todo mundo no mesmo potinho e falando que, qualquer pessoa pode começar a ganhar em dólar, qualquer pessoa pode criar um negócio na internet e vai ficar rico. Não é bem assim, tá? Você tem que colocar em perspectiva também de onde a pessoa está saindo. Mas voltando aqui pro papo de Matrix, né? O que seria essa Matrix, cara? Eu acho que essa Matrix é um pouco de conhecimento sobre si mesmo, conhecimento dos lugares que você consegue atingir, entendeu? Então, cara, antes eu pensava muito pequeno. É quase como se fosse um pensamento limitante, uma crença limitante. Antes eu achava que, eu teria que seguir o caminho tradicional e eu nem sonhava em chegar nos 10, 20 mil reais de salário, entendeu? Pra mim, se eu ganhasse 8 mil reais, estava bom, entendeu? Eu iria estar conformado. Acho que a Matrix tem um pouco mais de a ver com se conformar. Querendo ou não, cara, a gente aqui da geração Z, a gente nasceu no melhor período do mundo para você criar uma família, comprar uma casa, comprar um carro, que nem na geração dos nossos avós, por exemplo, entendeu? Naquela época era muito mais fácil, porque o preço das coisas era mais baixo. Só que uma coisa que acontece com a geração Z é que entra uma crença na cabeça da pessoa de que ela tem que se conformar do jeito que ela tá, do jeito que ela vive a vida, entendeu? Tudo bem, eu nunca vou comprar uma casa. Tudo bem, eu nunca vou ter dinheiro para construir uma família. Então fica nesse pensamento de que, a pessoa não nasceu num período bom, logo ela não vai conseguir conquistar nada na vida. E, cara, muito disso se quebra quando você começa a conversar com pessoas da sua idade que estão no nível financeiro acima de você. Quando eu comecei a ganhar os meus primeiros 20, 30 mil reais por mês em dólar, eu achava que eu já estava no topo do mundo, entendeu? Eu cheguei no top, eu sou o top 1% do cara na minha idade. Até eu começar a conversar com outros empresários da minha idade também, que eu tava fazendo 40 mil por mês, o cara tá fazendo 40 mil por dia. O cara tá fazendo 200, 300, 500 mil reais por mês com a mesma idade que eu. Então acho que na vida, conforme você vai crescendo financeiramente, você vai tendo contato com pessoas que estão num nível acima de você e você começa a perceber que a escada que você tá subindo é muito maior, entendeu? Só que tem gente que, daí eu entro na parte da Matrix, né? Tem gente que nem sabe que a escada existe. Por isso é muito importante você conhecer pessoas novas, sair da sua bolha. Cara, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi sair da bolha de pessoas que eu conhecia no ensino médio. Porque se eu ficasse naquela bolha, se eu não tivesse conhecido outras pessoas que entraram na minha vida, que expandiram o meu horizonte e me mostraram que dá para ser mais, dá para chegar mais longe, que o único caminho não é a faculdade, não é o CLT, eu provavelmente hoje estaria numa faculdade de engenharia tentando conseguir um estágio em algum lugar. Só que eu me conectei com pessoas diferentes, eu vi outras oportunidades, daí eu comecei editando para gringos, criei o canal no YouTube, lancei meu infoproduto, entendeu? Então foi pequenas conversas com algumas pessoas específicas na minha vida mudou completamente o rumo da onde eu cheguei. Óbvio que tem um mérito de eu ter me empenhado nas minhas atividades, de eu ter sido um bom editor, de eu ter conseguido bons clientes, mas sinceramente se eu não tivesse tido contato com certas pessoas na minha vida, né, o Pedro, por exemplo, que me apresentou o mercado de edição para gringos. O Pedro, acho que eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Ele foi basicamente quase que um mentor ali meu no começo, quando eu estava entrando no mercado gringo de edição. Porque ele que me apresentou várias coisas que mudou completamente o rumo da minha vida. E eu fiz exatamente a mesma coisa com o Elon. Apresentei certas coisas para ele sobre o mercado e hoje em dia ele ganha muito bem editando para gringos, entendeu? Então eu fui só repassando o ensinamento, coisa que eu faço hoje em dia com os meus infoprodutos também. Eu vou repassando o que eu aprendi para outras pessoas terem resultado também. Mas, quando eu estava ainda preso
ali dentro da Matrix, né, que eu não sabia que dava para, sei lá, você prestar serviço para o exterior, eu achava que só tinha um caminho possível, porque todo mundo ao meu redor estava seguindo esse mesmo caminho. Todo mundo ao meu redor estava indo para uma faculdade, estava buscando um estágio, tentando um trabalho CLT. Eu não tenho nenhum exemplo na minha família de um empreendedor, entendeu? No máximo eu tenho meu tio, mas ele trabalhou como CLT também durante muito tempo. Então, assim, dentro de casa, se a gente pegar só, tipo, os meus pais, eles são concursados, entendeu? São professores, eles seguiram o caminho tradicional da faculdade. Se eu não tivesse aberto meus horizontes para outras oportunidades, provavelmente eu não teria chegado onde eu tô. E eu acredito que, como eu, muitas outras pessoas têm capacidade de chegar aqui também, mas às vezes elas nem sabem que esse caminho existe, entendeu? Por isso que é muito importante você sempre estar se conectando com pessoas novas. Tem certas coisas na vida que você não vai descobrir por conta própria, cara. Você não vai cair uma ideia milagrosa na sua cabeça assim do nada, com você deitado no seu quarto olhando pro teto e, nossa, agora tive uma ideia milagrosa que vai me deixar rico. Não é assim que acontece, entendeu? A maioria das ideias que eu tive, de coisas que eu apliquei na minha vida e deram certo, eu copiei de outras pessoas, ou eu me inspirei em outras pessoas, ou eu conversei com alguém e a pessoa me passou algum ensinamento e eu apliquei. Querendo ou não, cara, quase nenhuma das ideias que eu tive na minha vida eu criei do zero. Eu me espelhei no negócio de outras pessoas, ouvi o que outras pessoas que estavam no nível acima de mim tinham para me ensinar. Muitas pessoas, quando ainda estão presas dentro da Matrix, elas não querem ouvir nada externo, entendeu? Então elas só aceitam opiniões, elas só aceitam sugestões de pessoas que estão na bolha dela. Qualquer pessoa fora da bolha é automaticamente descartado qualquer opinião dessa pessoa. E eu vou ser sincero, eu pensava assim também, entendeu? Eu olhava para pessoas fazendo vídeos na internet, ensinando a ganhar dinheiro, e eu achava que, esse cara aí deve ser um golpista, esse cara aí não deve vender nada de bom, ele só quer saber de vender o curso dele, ele não deve ter nada a me agregar. Sendo que eu não sabia de quase nada, entendeu? Um cara, por exemplo, que mexe com marketing digital há 10 anos. Eu olhava um vídeo desse cara e eu achava que ele não tinha nada a agregar para mim, como se o conhecimento dele não fosse válido, como se ele só estivesse querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Não é assim que funciona a internet. Quando você começa a ver as coisas por outra perspectiva, né, do outro lado da porta, hoje em dia eu vejo as coisas de uma maneira muito diferente, porque eu virei um infoprodutor, eu virei um youtuber, né, um influenciador, então eu enxergo as coisas de uma maneira muito diferente de como eu enxergava quando eu tinha 14, 16 anos. Porque quando eu ainda era adolescente, as minhas próprias crenças me limitavam. E era um pouco de crença limitante e também um pouco de falta de autoestima, de certa forma, entendeu? Tipo, eu não sou inteligente o suficiente para isso. Eu não estou conectado com as pessoas certas. Já passou o tempo do mercado, isso dava certo lá atrás, agora não dá certo mais. Cara, uma coisa que eu acreditava muito antigamente era esse negócio de mercado saturado, entendeu? Então eu olhava para determinados tipos de mercado e falava, já passou o tempo, entendeu? Por exemplo, vamos dizer aí dropshipping. Muita gente olha para o mercado de dropshipping hoje em dia e fala, não, já acabou isso, não existe mais. Agora a única coisa que dá certo é vender curso de dropshipping. Enquanto, cara, tem pessoas que ainda vendem online, ainda vendem produtos físicos e dá muito certo. Só que o que aconteceu? O mercado foi se aprimorando, ele foi se sofisticando. Então, aquele modelo de marketing, de venda que dava certo há, sei lá, 4, 5, 6 anos atrás, lá na pandemia, por exemplo, hoje em dia talvez ele não funcione mais. A mesma coisa aconteceu com o próprio YouTube. O estilo de vídeo mais editado e mais curto que dava certo lá na pandemia, hoje em dia não dá mais. Então a maioria dos youtubers que eu trabalhava começaram a postar vídeos mais longos com menos edição, porque é isso que dá certo hoje em dia. Então você tem que se adaptando. Não é porque um modelo de marketing de um negócio específico como dropshipping não está dando mais certo que o negócio inteiro morreu, entendeu? Que dropshipping morreu. Eu estou botando aqui dropshipping como um exemplo, mas muitas pessoas poderiam olhar para o mercado de edição para gringos, por exemplo, e falar que está saturado. E cara, eu estando no mercado e conhecendo várias pessoas que estão no mercado também, consigo afirmar que não está saturado. Só que como que eu vou convencer um cara que nem tentou, entendeu? Que nunca nem tentou mandar uma mensagem para um gringo? Como que eu vou convencer esse cara que o mercado não está saturado? O cara nem tentou, entendeu? Ele já botou uma ideia na cabeça dele, se convenceu disso e agora não tem mais como tirar isso da cabeça dele. Isso é perigoso, porque você limita suas opções. Eu dificilmente limito alguma opção na minha vida. Tipo, pode ser uma coisa que eu tenho plena convicção que não dá certo, mas eu vou lá e eu testo na prática por alguns meses, para ver se realmente a minha ideia tinha sentido na minha cabeça. Porque às vezes eu posso testar na prática e dá certo. Várias coisas na minha vida que eu achava que não funcionavam, que não iam funcionar, que não eram para mim, eu fui lá, testei na prática e no final acabou dando certo. Óbvio, tem coisas que eu testei na prática e não deu certo, mas isso aí faz parte do processo também. Você não vai acertar 100% das vezes, mas é muito mais importante você colocar suas ideias na prática do que você ficar só
planejando as coisas. Eu fazia isso muito lá no começo, né? Quando eu estava tendo as minhas primeiras ideias de editar para gringos, eu demorei uns 6 meses para de fato botar em prática e mandar os primeiros e-mails. Antes eu ficava só pensando, eu preciso fazer o portfólio perfeito, mas talvez meu inglês não seja muito bom, mas como é que assim, como é que eu vou entrar em contato com eles? Será que eles têm preconceito comigo? Não, o mercado deve estar cheio de indianos, esses caras não devem pagar bem. Eu fiquei nessa durante uns 6 meses, até que eu fui lá e realmente comecei a mandar mensagens, comecei a mandar DMs, comecei a melhorar o meu portfólio, e daí as coisas foram dando certo, entendeu? Eu poderia ter só ficado com a ideia, talvez eu tente editar para gringos, né? Não sei se eu vou fazer, talvez não dê certo. Eu vou seguir o caminho aqui que tá mais padrão, que tá mais fácil de entender, né? E daí eu segui ali para faculdade, seguia para fazer um estágio. Mas não, eu realmente fui lá e tentei na prática durante alguns meses e conforme o passar dos meses essas coisas foram começando a dar certo e eu consegui os meus primeiros clientes. O próprio tráfego pago, cara. Quando eu lancei meu curso, eu não queria fazer tráfego pago porque eu estava acreditando na minha cabeça que não dava mais certo, que isso aí já tinha passado o tempo. Daí eu fui lá, testei na prática e tô tendo um resultado, tipo, absurdo. Se eu simplesmente tivesse me convencido de que não dá certo, não é pra mim, e eu não tivesse colocado na prática, eu nunca teria tido esse resultado, entendeu? Então, cara, tem que testar as coisas na prática, a vida é teste. Você pode não acertar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, mas uma hora você vai acertar. E pode dar muito certo. Normalmente, quando você tá meio que ainda dentro da Matrix, o que vai chegar em você é coisa de topo de funil. É curso de topo de funil, aquele curso que tipo, sei lá, um curso do Primo Rico, um curso do Thiago Finch, um curso do Iagor, né, de dropshipping. É esse tipo de coisa que vai chegar em você, porque você ainda é topo de funil, você não tem muita percepção sobre, tipo, negócios online ainda. Então é normalmente esse tipo de coisa que vai chegar para você, coisas mais topo de funil. Quanto mais você vai pegando conhecimento do mercado, quanto mais você vai conhecendo as coisas, mais coisa fundo de funil vai chegar para você. Então, vídeos no YouTube mais fundo de funil vão ser recomendados para você, anúncios mais fundo de funil vão chegar em você, entendeu? Vai ser outro tipo de coisa. Outro tipo de conhecimento vai ser passado também. Não adianta de nada também você ser um completo iniciante e querer comprar aquele curso caro de 10 mil reais para aquele cara que já entende do mercado. Você não vai conseguir fazer proveito do curso porque você não vai acompanhar as aulas. Até eu, cara, pro meu negócio aqui, eu tô escalando meus infoprodutos, né? Eu tenho meu canal no YouTube, mas tem cursos no mercado que são extremamente caros que mesmo se eu comprar eu não vou conseguir aplicar a maioria das coisas. Porque ele não é um curso feito para iniciante, é um curso para quem já está no mercado há um tempo. E obviamente com o tempo, com mais tempo de mercado, com mais tempo aqui de canal no YouTube, eu vou aprendendo coisas e talvez esse tipo de curso, esse tipo de ensinamento, de conhecimento vai fazer sentido para mim. Mas conhecimento, que nem o salário, ele é uma escadinha. Você vai subindo aos poucos, entendeu? Então você não vai sair ali da Matrix, né? Eu estou usando Matrix para descrever aquele cara que não tem ainda muita percepção, muita noção de mercado. Tipo, você não vai sair do cara que tá ali meio que dentro dessa Matrix pro cara que já tem um negócio estruturado logo direto, assim, que tá fazendo 6 dígitos por mês. Não vai acontecer isso. Você tem que ir aos poucos subindo a escadinha. Do mesmo jeito que eu fui subindo a escadinha no mercado de edição para gringos. Então, a primeira fase ali é você ter a noção de que a coisa existe. Se você não sabe que a coisa existe, você nunca vai ir atrás dela. Agora, uma hora que você descobre que aquilo existe, o segundo passo é você começar a aplicar as coisas na prática. Eu sou um cara bem prático, entendeu? Eu acho que, cara, 1 mês de prática vale por 6 meses de planejamento. Porque em 1 mês de prática você vai ter muito mais noção das dificuldades que você vai ter do que se você só ficar planejando as coisas na sua cabeça, entendeu? Às vezes coisas que você acha que vai ser muito difícil na sua cabeça, você vai lá e coloca na prática e é super fácil, entendeu? E às vezes coisas que você achava que era super fácil, você bota na prática e é super difícil. Então eu acho que para você ter um pouquinho mais de noção de quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, é legal você colocar na prática logo no começo. Mas sempre seguindo a escadinha de conhecimento. Não tentar ir pulando degraus, entendeu? Bom, mas eu acho que é isso. Tô aqui nesse cenário completamente apocalíptico. Eu espero que o barulho ali das máquinas não esteja atrapalhando muito a filmagem. Inclusive tem um lugarzinho vermelho aqui, ó, que parece que tá pegando fogo, sinceramente, mas não sei. Bom, mas eu acho que é isso. Não sei se minhas ideias ficaram muito alinhadas nesse vídeo. Eu espero que sim. E, enfim, eu te vejo no próximo.